Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, amparando toda a sua família. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quase os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus ao parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. Mensagem Governo Íntimo do Espírito Emmanuel. Estamos assim iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo notícias e informações do movimento espírita em nossa região. Ao final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Trouxemos aqui a mensagem O Assistido, extraída do livro Caridade, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. O assistido. Diante daqueles a quem socorres, não admitas que a caridade seja prerrogativa unicamente da tua parte. Enumera os bens que recolhes daqueles a quem amparas. Habitualmente doamos aos companheiros necessitados algo que nos sobra, deles recebendo muito do que nos falta. É preciso não esquecer que da pessoa a quem assistimos obtemos benefícios substanciais, quais sejam a verificação de nossas próprias vantagens, o conhecimento das responsabilidades que nos competem à frente dos outros, o aviso salutar com relação aos deveres que nos cabem na preservação dos bens da vida, a paciência com nossos obstáculos e males menores, o ensinamento da provação com que somos defrontados, a aquisição de experiência, as vibrações de simpatia, o auxílio que recebemos para sustentar mais amplo auxílio aos outros, o consolo nos sofrimentos que porventura fastiguem-nos, o crédito moral que se registra a nosso favor, na memória dos espíritos encarnados e desencarnados, que amparam a criatura em crises e empeços maiores que os nossos. Serve a benefício dos semelhantes, tanto quanto possas e como possas, em bases da consciência tranquila, sempre que encontres o próximo baldo de equilíbrio, espoliado de esperança, sedento de paz ou cansado de angústia, nas trilhas do cotidiano, porque a caridade é sempre maior nos dividendos para aquele que dá. Por isso mesmo, temos no Evangelho do Senhor a advertência inesquecível: mais vale dar do que receber. Espiritismo em Marcha. Agenda. O próximo evento que teremos em nossa cidade será aquele que vocês já conhecem, chamado de SEAGME, que se dá durante o período do Carnaval. O Carnaval no próximo ano será na primeira semana de março. E em breve estaremos aqui colocando para todos a agenda dos palestrantes e temas que serão abordados durante o evento. Você, internauta, possui páginas ricas de conteúdo doutrinário, acessando os sites www.amecaruaru.com.br ou www.bezerrademenezescaruaru.com.br. Também através de e-mails, você pode nos enviar, que nós procuraremos responder também via e-mail, usando o seguinte endereço: Espiritismo em Marcha, tudo junto,
letras minúsculas, @bol.com.br. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, Rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama, reuniões quartas e sábados, 8h da noite. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau, reuniões públicas segundas e sextas, 8h da noite. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27, Pedi e obtereis. Item eficácia da prece. Continuação. Tomemos um exemplo. Um homem que se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido cai na terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se segue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta a fé, exclamará: que boa ideia tive! Que sorte é a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas dirão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho, que encontrarás o de que necessitas? Por que não lhe mostrou para guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo o perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Esta a razão por que o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos aqui a questão de número 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora seja falsa? O pensamento de um único Deus não poderia ser no homem senão o resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, em sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, deu-lhe os atributos da natureza corporal. Quer dizer, uma forma e uma aparência. E desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência vulgar era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma força sobrenatural. E daí a crença em tantas potências distintas, da qual via os efeitos. Não havia senão um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos, que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e se
elevarem ao pensamento de um Deus único. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do livro Atos, capítulo 5, versículo 16, esta passagem. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Comentários do Espírito Emmanuel sobre esta passagem se encontra na mensagem intitulada Tratamento das Obsessões. E assim ele faz os comentários através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A Igreja cristã, nos primeiros séculos, não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores de culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura o caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era na intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbadores, renovando pelo exemplo e pelo ensino não só os desencarnados sofredores, mas também os médiuns enfermos, que lhes padeciam as influências. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhe recebem atuação. E não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo. Nas casas de amor que o Espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto, o tratamento das obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, Rua Dilson de Medeiros Dantas, 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas terças, quintas e sábados, 20 horas. Quartas, às 14 horas. Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, Sítio Taquara de Baixo Alto do Moura. Reuniões públicas, quartas, 8 horas da noite. Sábados, 3 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares. Estamos aqui novamente ao vivo na sua rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos assuntos abordados pela doutrina espírita. Enquanto você não nos liga, nós temos aqui uma mensagem, uma pergunta preparada com os temas abordados hoje. A qualquer momento interromperemos para lhes atender. Lembro aí outra vez o telefone da Rádio Liberdade, que é o 2103 1170. Na leitura que foi feita do Evangelho segundo o Espiritismo, foi feita uma menção no final dessa leitura, que se encontra no capítulo 27, Pedi e obtereis, essa passagem que diz assim: se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito, sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem, te preservar de todo o perigo, nenhum mérito teria Tobias.
fiando-se no seu companheiro, nem sequer pensar teria precisado. Essa a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Quem é esse Tobias e a que livro ou obra o Evangelho faz essa menção? Então, existe na Bíblia da Igreja Católica o livro chamado Tobias. É um livro considerado pelas igrejas evangélicas apócrifo, ou seja, que não teria tido a inspiração divina reconhecida por eles. Nós sabemos que a Bíblia da Igreja Evangélica contém 66 livros e a Bíblia da Igreja Católica 73. Esse acréscimo de livros, que são considerados apócrifos, trazem no seu conteúdo algumas mensagens e informações importantes. Uma dessas é a que se encontra no livro Tobias. No livro Tobias é narrado a materialização de um anjo aqui entre aspas, porque na verdade era um espírito desencarnado, como nós entendemos no contexto do Espiritismo. Esse anjo surge na vida de Tobias como sendo viajante em passagem pela rua onde ele morava, onde vai pedir, batendo na porta da casa de Tobias, uma ajuda de alimento. A partir daí ele vai acompanhar Tobias durante uma viagem cheia de riscos. Mais adiante nós voltaremos a explicar essa história. Temos um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Uma pergunta, senhora. Certo. Será uma pessoa que possa falar com uma pessoa que já morreu, falar com ele, antes de seu dia, e não se assombrar, terminar a conversa, e não se assombrar, se existe uma pessoa assim, que possa conseguir assim. Será essa pergunta mesmo? Tá certo. Natal e um próximo ano novo. Um Feliz Natal e um Ano Novo próspero para todos nós. Um abraço. Bom, o nosso ouvinte nos indaga sobre como pode uma pessoa ter a possibilidade de ter contato com alguém que faleceu, com um espírito desencarnado, e ficar cheio de dificuldades em narrar essa experiência. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a mediunidade, que é a faculdade de percepção da realidade do mundo espiritual, é a ponte que intermedia o mundo físico do mundo espiritual, não é patrimônio da doutrina espírita. Há pessoas que são médiuns na igreja evangélica, na igreja católica, há pessoas que são médiuns e são ateus, não acreditam, ou pelo menos dizem não acreditar em Deus, e têm a sensibilidade de percepção dos espíritos desencarnados, ou da audição, ou de algum modo de interagir com essa realidade de onde nós viemos e para onde nós voltaremos de forma ostensiva. Mas o que é que ocorre? Face inúmeros preconceitos e informações incorretas a respeito do mundo espiritual, muitas pessoas se assustam, outras negam terem tido inclusive encontros reais com parentes desencarnados, porque isso foge ao nível de compreensão e de entendimento delas. Outras, inclusive por terem informações bem distorcidas, acham que na verdade pode ser manifestações do Satanás, do opositor a Deus, e de que na verdade eles podem aparecer inclusive da forma em que esses parentes ou conhecidos estiveram na Terra. Através do Espiritismo, todas essas ideias são desmistificadas, são colocadas no seu devido lugar. E aí nós aprendemos que mesmo durante o sono, quando nós vamos dormir, é muito comum a grande maioria de nós ter, através de desdobramentos, encontros reais com parentes, com amigos, com espíritos desencarnados, e muitas vezes guardar inclusive a lembrança desses encontros que tivemos durante a noite. Mas independente dos fenômenos do desdobramento que se dão durante o sono, todos nós temos pelo pensamento, de um modo mais desenvolvido ou menos desenvolvido, a intuição, a inspiração. As ideias que surgem na nossa mente, e quando são ideias boas provenientes dos bons espíritos,
que nos dão a saída, a solução para determinadas dificuldades ou problemas que estamos passando na nossa experiência física, e que não deixa de ser um tipo de sensibilidade mediúnica, sobretudo quando nós damos ouvido e atenção a essas vozes que vêm lá da profundeza da nossa consciência. Então, quero deixar bem evidenciado aqui para o nosso irmão que a questão maior do medo, do repúdio, e às vezes de a pessoa mesmo querer negar, ter ouvido ou ter presenciado espíritos, é proveniente da ignorância, da falta das informações verdadeiras sobre a realidade do mundo espiritual. É claro que paulatinamente a doutrina espírita vai tirando esses preconceitos e essas ideias distorcidas, mas é claro que ainda há muito trabalho a ser feito, muito trabalho. Nós voltamos agora aqui à conclusão da explicação da pergunta que trouxemos a respeito do Tobias. Lembramos a todos que nos acompanham, o telefone aí é o 2103 1170, 2103 1170, o telefone fixo aqui da Rádio Liberdade. A qualquer momento interromperemos a nossa resposta para lhes atender. Então o anjo aparece no livro Tobias. Esse livro só tem na Bíblia da Igreja Católica, não tem na Bíblia da Igreja Evangélica, porque a Bíblia da Igreja Católica possui 7 livros a mais do que a Bíblia da Igreja Evangélica. E no livro Tobias tem a materialização de um anjo, que, como dissemos, entendamos espírito desencarnado que se materializou. Esse anjo acompanha Tobias ao longo de uma viagem difícil, na qual Tobias iria fazer uma cobrança de dívidas do seu pai. O seu pai se encontrava acamado, doente, e Tobias, sem nunca ter ido àquela cidade, vai fazer essa viagem que seria cheia de riscos. Por coincidência, entre aspas, esse viajante que pediu ajuda alimentar na casa de Tobias, diz conhecer muito bem a estrada e estaria indo para o lugar próximo aonde Tobias iria. E passa a ser o acompanhante de Tobias ao longo daquela viagem que levaria dias, semanas, meses. Ao longo da viagem, o anjo conversa com Tobias, mas conversa materializado na forma humana. Aconselha ele, dá sugestões, mas sempre preservando a liberdade, o livre-arbítrio de Tobias na tomada das decisões. Chega ao ponto que, ao longo daquela longa viagem, Tobias encontra uma moça, chega a casar-se e, depois dessa longa viagem, volta para a casa do pai. Quando chega na casa do pai, que esse acompanhante resolve trazê-lo de volta até a casa dos seus pais, e eles tentam agradecer esse viajante que tinha sido o benfeitor maior de toda aquela caminhada. Só nesse momento, aquele viajante dá a conhecer que era um anjo do Senhor e desaparece. A grande mensagem que o livro tem é justamente da providência divina em nossas vidas, que muitas vezes e normalmente ocorre de forma muito oculta, através de conselhos, de orientações, de ajudas que pessoas que cruzam o nosso caminho dão e que estão sendo inspiradas por benfeitores espirituais. E que normalmente, desatentos à intervenção do mundo espiritual em nossa vida, poucas vezes nós sabemos reconhecer e agradecer, porque a providência divina utiliza-se de variados mecanismos para alcançar a criatura humana, desde que a criatura humana possibilite, através da vivência, do esforço, da prática do bem, do trabalho na sustentação dos bons pensamentos, das boas emoções e sentimentos, o que faculta, desse modo, a que os espíritos do bem encontrem subsídios fáceis para nos orientar e nos ajudar em nós mesmos. Então essa é a história de Tobias. Esse livro se encontra na Bíblia. Nós deixamos aqui a sugestão dessa leitura, que é realmente muito importante.
Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo fez menção ao anjo que acompanhou Tobias e que só no final da viagem deu-se a conhecer quem ele de fato era. Voltamos aí a lembrar o telefone da Rádio Liberdade, o 2103-1170. 2103-1170, ainda é possível você participar, fazendo alguma pergunta, tirando alguma dúvida a respeito dessas temáticas que abordamos na doutrina espírita. Enquanto você não nos liga, nós temos ainda aqui uma pergunta desses temas abordados. A qualquer momento interromperemos para lhe atender. É a respeito dessa passagem do livro de Atos, que diz assim: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E na explicação que Emmanuel nos dá desta passagem, ele inicia dizendo de forma muito bem clara o seguinte: a igreja cristã, nos primeiros séculos, não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria evangélica, em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as portas benfeitoras a quem sofre e procura o caminho salvador. A menção de Emmanuel aqui é face a esses enfermos que tinham uma característica peculiar: atormentados de espíritos imundos. É no Espiritismo que nós aprendemos que grande parte das doenças, sobretudo aquelas de fundo nervoso e de natureza psíquica, aonde a intervenção dos espíritos desencarnados chamados obsessores, que são, na verdade, espíritos enfermos, às vezes aqui, como nesse texto bíblico chamado espíritos imundos, devido às doenças de que são portadores, propiciam o surgimento das chamadas doenças fantasmas em muita gente. E essas doenças, normalmente, temos alguém ligando, vamos tentar atender em 1 minuto. Pode tentar. Bom dia. Bom dia, Soares. Mas aí, por gentileza, você poderia dizer na doutrina espírita qual a definição de uma pessoa egoísta? Definição de uma pessoa egoísta. Tá bem, eu agradeço muito aí, acompanhe pelo rádio a nossa resposta. É a última ouvinte que nós estaremos atendendo hoje. Ela nos pede uma definição a respeito de uma pessoa egoísta. A doutrina espírita deixa bem claro que todos nós somos espíritos em um passado cheio de erros, de desacertos, de problemas que criamos ao irmos de encontro às leis divinas, cuja base maior é a lei do amor. E é através desses desencontros com a lei divina que nós estabelecemos os caminhos do orgulho, do egoísmo e de todas as suas filiações, quais sejam a possessividade, o ciúme, a inveja e todos os seus diversos primos que acompanham esse grupo. Então, a doutrina espírita deixa bem claro, todos nós trazemos resquícios de orgulho e de egoísmo. E a forma de combatê-los está através da caridade e da humildade. O oposto do egoísmo é a caridade. O do orgulho é a humildade. Assim, todos nós somos chamados a desenvolver as virtudes da caridade e da humildade como a única forma eficaz de vencermos o egoísmo que muitas vezes está disfarçado dentro de cada um de nós e que normalmente nós só o percebemos nos outros e não percebemos em nós mesmos. E é justamente aí onde está a causa maior da identificação. É que quando nós percebemos muito atitudes egoístas nos outros, é muito comum essas atitudes estarem também dentro de nós e a se refletirem nas pessoas que nos cruzam os caminhos. Então, a orientação que o Espiritismo nos dá é sempre para a autorreflexão, o autoaperfeiçoamento, a procurar cada vez sermos melhores hoje do que ontem, amanhã do que hoje, e perceber que todos somos viajantes da caminhada evolutiva na Terra, cheio de problemas e defeitos.
Bom, agradecemos a todos a participação. Estejam novamente conosco no Espiritismo em Marcha, domingo, 7h30 da manhã, aqui na Rádio Liberdade. Muita paz, um bom Natal para todos.